Vamos lá, pessoal, vamos aprender aí, segunda aula, né? O tempo verbal presente simples, o simple present. Vamos aprender frases negativas para esse tempo verbal, tá? Primeiro slide, ele vem dizer, né? A gente tem que ter uma noção do que são verbos auxiliares, os auxiliary verbs, tá? Como a gente está falando de uma frase negativa, será necessária a inclusão da palavra not, né, em combinação com os verbos auxiliares. Então, se eu tenho essa combinação de do mais a palavra not, eu tenho don't, don't. Se eu tenho a combinação de does mais a palavra not, eu tenho um resultado que se torna doesn't. A gente vai ver que essas duas formas negativas, né, elas são usadas para um grupo específico de pronomes pessoais, tá? A gente vai ver no slide seguinte. E ela tem dois papéis, né? O primeiro papel é, além de indicar que essa frase do tempo verbal presente simples, ela é negativa, a gente está falando, a gente está demonstrando o tempo verbal, como eu já disse, né? No inglês, a forma negativa também demonstra que tempo a gente está usando, tá? A gente vai aprender mais para frente, que se a gente vai falando do simple past, por exemplo, a forma negativa vai transformar o verbo principal, né, o main verb, o principal verbo da frase, no passado. Então é importante que a gente tenha essa noção, tá? E aí, né, a gente tem aqui a aplicação do don't e o doesn't. Perceba que quando eu falo a pronúncia sozinha, né, da palavra don't e doesn't, eu estouro, né, eu explodo a letra T no final, tá? Mas quando a gente conecta com o pronome, ele praticamente some a letra T, tá? Tem alguns exemplos em seguida, tá bom? Então aqui essa parte é mais importante a gente memorizar que don't eu vou usar quando eu crio frases para esses pronomes. I, you, we, they, you. You novamente, né? O you duas vezes, um é singular, o outro é plural. E o doesn't eu vou usar quando eu crio uma frase para a terceira pessoa no singular, he, she, it. Para exemplificar nessa aula, eu trouxe dois verbos novos, duas ações diferentes, o verbo to like e o verbo to work. A aplicação deles em português, o verbo like é o verbo gostar e o verbo work, além de ser trabalhar, né, também funciona, né, ele serve como funcionar. E aí nessa primeira tabela, eu separei, agora vamos aplicar a forma negativa don't para esses pronomes pessoais. Perceba bem que, diferentemente da primeira aula que nós tivemos, que o verbo muda a estrutura, você vai perceber no slide seguinte, né, na tabela seguinte, que o verbo vai retornar para a forma original, independente do pronome pessoal. Então veja bem, I don't like, eu não gosto. We don't like, nós não gostamos. Novamente, we don't like, eu não explodo a letra T no final na pronúncia. You don't like, você não gosta ou vocês não gostam. They don't like, eles ou elas não gostam. Vamos diferenciar, vamos entender que singular e plural, somente com contexto a gente consegue entender qual dos dois nós estamos nos referindo. Segunda parte, eu usei outro verbo agora, tá? E veja bem, a informação mais importante dessa tela, não existe a inflexão S. Né? Como eu frisei bem na primeira aula, a inflexão S só acontece se a gente estiver falando de frases afirmativas. Neste caso, a frase é negativa. Então, he doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. It doesn't work. Ele ou ela não trabalha ou não funciona, tá? Esse verbo trabalhar ou funcionar, o verbo work. E aí, vai ter uma comparação mais para frente, para a gente analisar os dois casos, tá? Deixa eu pular aqui, acho que é mais fácil a gente... Aqui. A comparação, ela funciona da seguinte forma, né? Então, eu tenho a mesma frase afirmativa, eu tenho uma frase negativa. Veja bem, he likes, ele gosta. Tem até uma cor distinta, uma cor diferente, para você entender que quando eu conjugo o verbo gostar para este pronome pessoal he, existe a inflexão S, he likes. Quando eu coloco a forma negativa, o doesn't combina com este pronome. O verbo principal da frase retorna para a forma original, sem inflexão,
Isso a gente chama de inflection zero, né? Inflexão zero. Mesmo caso, né? She doesn't work e she works. Ela trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. Vamos voltar aqui, antes da gente ir para a parte das atividades, eu trouxe alguns verbos, algumas expressões e algumas palavras de vocabulário. Tá? Vamos praticar a pronúncia. Se lembre de, assim que eu terminar a pronúncia, repita você também. Tá? Isso é muito bom para você abrir a sua articulação para esse idioma diferente, né? Um idioma distinto do nosso português. Então, eu tenho here, aqui, there, lá ou ali. Advérbios de lugar, adverbs of place. But, mas, alone, sozinho. Essas palavras a gente vai conseguir usar aí para fazer as atividades dessa unidade. Expressões. Essas expressões, elas vão nos mostrar períodos do dia, da semana, tá? Então, eu tenho in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekend, every day e at home. Na sequência, nós temos a aplicação aí em português. Vamos para a primeira atividade. Essa é a mais simples, tá? Número 1. A gente vai preencher no espaço vazio com don't ou doesn't. Don't ou doesn't. Como nós vamos fazer essa atividade? Você vai analisar o pronome. Este pronome pessoal, ele se combina, né? Ele pede que seja don't ou doesn't. E aí você vai preencher aqui direitinho. Terminando de fazer o preenchimento, é importante que você leia a frase completa, tá? E essa unidade, ela combina vocabulário, verbos, expressões que nós aprendemos na unidade 1 também, tá? Então, é importante que você tenha essa noção que o inglês, ele vai conectando os assuntos. Aquilo que a gente viu na primeira aula, nós vamos usar novamente na segunda aula e assim por diante. Essa atividade é só para você praticar sua fala, sua pronúncia, é um speaking exercise. Então, somente leia esta frase completa, tá? Veja bem, né? Quando um pronome pessoal, é até bom este exemplo, quando eu me refiro a um pronome pessoal na frase, tá? E existem duas ações distintas para ele, necessariamente eu não preciso repetir o pronome pessoal. Eu uso como referência o primeiro, né? É o caso dessa frase aqui. Eu tenho o pronome pessoal she, e aí acontece uma ação para este pronome e não acontece uma outra ação para este mesmo pronome. Neste caso, não há necessidade de eu repetir o pronome pessoal. Olha que interessante essa atividade, é a última. Encontre e aponte os possíveis erros e as suas correções. Isso é um diálogo, tá, entre dois personagens e você tem que identificar o que está errado gramaticalmente neste texto, tá, nessa conversa. Veja bem, existem erros gramaticais com relação à aula 1 que nós vimos e também com relação à aula 2. Além da aplicação de expressões e também a aplicação de vocabulário, tá bom? O uso delas, tá? Então, vou ler rapidinho, só para a gente praticar a pronúncia, e aí depois analise o que está errado e indique e coloque a correção. Hello, Mary. I doesn't work in the morning. Hi, but he work at night. Every day you speak Portuguese, but don't speak English. Thank you, John. We study Portuguese in the night. Tá? Já posso adiantar para vocês que na primeira parte existem 2 erros. Na segunda parte, no segundo parágrafo, existem 3 erros. Basta identificar certinho e fazer a correção. Por último, crie 3 frases